paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Gotinhas teológicas. Sou a pastora Eliane, trago para você no dia de hoje a gotinha teológica com o tema A Revelação Cristã. Entendemos que revelação cristã é a manifestação de Deus na pessoa e na obra de Jesus Cristo. A revelação mais afetiva foi a revelação de Jesus Cristo. A fim de resolver de uma vez por todas a obra da salvação da humanidade, Deus enviou seu Filho amado Jesus, e para esse grande acontecimento Deus preparou de modo muito especial a nação israelita, da qual ele, Jesus, havia de nascer. Isso não quer dizer que Deus não trabalhasse nas outras nações, mas que Deus, assim como hoje, guiava todos os povos. Veja o que diz a Bíblia. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os templos previamente estabelecidos e os limites das suas habitações, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, lá em Atos capítulo 17, versículo 26 ao 27. E depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração do seu servo para fazer estes sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que obrei no Egito e os meus sinais que tenho feito no meio deles, para que saibais que eu sou o Senhor. Leia Êxodo, capítulo 10, versículos 1 e 2. A nação de onde Jesus surgiria foi dirigida de um modo diferente das outras nações, pois o propósito de Deus era preparar o mundo para a chegada do Salvador do mundo, Jesus Cristo, seu Filho. No Antigo Testamento, temos os fatos históricos mais importantes e os personagens desta preparação. Após a morte, a ressurreição de Cristo, Deus enviou o Espírito Santo ao mundo, a fim de habitar nos seus servos e guiá-los em toda a verdade. Os discípulos, então, cheios do poder de Deus e pleno do conhecimento que o Espírito Santo lhes dava, passavam a revelar de modo mais efetivo e claro o plano da salvação de Jesus, do qual Jesus viera dar cumprimento. A revelação de Deus na pessoa e na obra de Jesus Cristo foi trazida a efeito antes que o Novo Testamento fosse criado, o que nos mostra que Deus revelou-se plenamente aos homens através de atos e não apenas com palavras. A revelação consta mais no que Deus fez do que no que Deus disse. O assim diz o Senhor é certamente uma das maneiras que Deus se revela, mas o assim fez o Senhor foi e sempre será o meio mais eficiente da revelação de Deus ao homem. Lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 2 ao 8, e João, capítulo 2, versículo de 14 ao 16. O objetivo da teologia sistemática. Nossa intenção ao estudar a teologia sistemática é selecionar fatos que nos façam conhecer melhor a pessoa de Deus e sua relação com o mundo que ele criou e organizá-lo num sistema lógico racional. Isso porque não se encontra na Bíblia uma teologia sistemática ordenada
encontramos fatos que, uma vez organizados, formaram a nossa teologia, a teologia sistemática. O fim, portanto, da teologia sistemática não é criar fatos, mas descobri-los e organizá-los em um sistema lógico. Nosso objetivo é captar a essência do pensamento de Deus, aprender através das experiências espirituais dos servos de Deus as verdades mais profundas acerca da palavra de Deus. Nesse estudo, seremos como arquitetos ocupados na construção de um grande edifício. Mas ao invés de trabalharmos com pedras e tijolos, utilizaremos a revelação de Deus e tudo o que possamos experimentar nas nossas relações com o Senhor. Como exortou o apóstolo Paulo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Esse é o nosso objetivo com as gotinhas teológicas, te ajudar a manejar bem a Bíblia Sagrada, a palavra da verdade. Até o próximo áudio. Deus te abençoe.